Bueno, eu começo por pedir desculpa por falar em português, mas o meu portunhol também não é assim tão bom. Agradecer imenso o convite que me foi feito para estar hoje aqui. De facto, para mim é que é um grande prazer e uma grande honra poder vir aqui e falar um pouco daquilo que me foi pedido, que é o que é que eu tenho feito, digamos, que a nível de investigação em Portugal nos últimos anos, e falar de uma coisa que acho que é um problema comum de um lado e do outro em termos peninsulares, que é como conciliarmos a investigação que fazemos, o património e o turismo. Portanto, eu dividi esta minha apresentação em duas partes. Na primeira parte vou fazer, digamos, o que é que eu tenho andado a fazer nos últimos anos, mostrando um pouco as áreas de intervenção, e depois a questão do turismo e da valorização numa segunda componente. Bem, na realidade, há bocado estava a ver o quadrado que o Vítor Hurtado apresentou, e o meu pega quase que em relação ao que apresentou para o lado de Portugal, porque o dele era mais ou menos por aqui, creio, não é? E digamos que a minha área de investigação nos últimos 20 anos, mais ou menos, tem sido um pouco aquilo que é o Alentejo e também um pouco do litoral. E digamos, nesta grande área, neste grande retângulo, os meus trabalhos têm sido de prospecção, de identificação de novos sítios, de cartas arqueológicas, de revisitar trabalhos antigos, nomeadamente de pessoas que trabalharam no início do século XX em Portugal, que foi o Virgílio Correia e o professor Manuel de Heleno, realizar algumas escavações e também depois, na sequência deste processo, musealizar, valorizar alguns dos sítios. Em relação ao litoral, tenho trabalhado sobretudo na área de Sesimbra, que é o que vocês têm ali, a Sesimbra, a Rábida, Serra da Arrábida, porque a Arrábida estende-se um bocadinho entre Sesimbra e até Setúbal, apanhando um pouco de Palmela. E o que vocês têm aqui é uma representação genérica dos sítios que estão conhecidos, sítios da pré-história recente, genericamente entre o quinto e o terceiro milénio, e a verde tem a sequência de cuevas que nós temos identificadas naquela área. É uma área muito diversificada, digamos que ao conseguir trabalhar neste grande retângulo apanho áreas muito diferentes, que é isso que eu gosto, que me dá prazer, que é tentar perceber como é que em áreas distintas as populações ocuparam o território, para não ter aquela ideia pré-concebida que eu lembro aqui há 25 anos, talvez. Trabalhei, fui convidada para, ainda estava na faculdade a fazer a licenciatura, e fui convidada pela professora Helena Catarino da Universidade de Coimbra e com o professor Vítor Gonçalves para ir fazer prospeções na barragem que estava nessa altura em fase ainda de prospeção de Odeleite. E eu fui toda contente, porque estava muito de prospeção de campo. E depois chegava lá e começava a ver assim uns sítios altos e dizia, ali tem que haver um sítio. E a Helena Catarino dizia-me, então olha, eu vou fazer o caderno de campo, fica aqui sentada no carro, no coche, e tu vais lá e vês. Fiz isso durante uma semana. Ela que ficava, claro que eu chegava lá e não havia nada. Porquê? Porque eu tinha o modelo dos assentamentos no Alentejo e, portanto, via e achava, não, ali estão lá. Claro que não estava, ela já sabia, porque já conhecia aquele território, mas eu não. E, portanto, isso para mim foi uma grande lição, que é nós temos os modelos metidos na cabeça e depois, quando chegamos a uma área nova, tentamos, de certa forma, aplicá-los e depois começamos a ver que não é assim. E, portanto, este grande retângulo, a procura entre o litoral e o interior, tem um pouco a ver com essa minha experiência, que é aonde é que eles estavam. No
no anterior é a Lagoa da Albufeira, que tem um conjunto de sítios à volta, sobretudo do Mesolítico, Neolítico Antigo. São áreas como estas que vocês veem aqui, de areias, e com todas as dificuldades que as areias colocam aos prospectores e à investigação. Temos uma área já meia de serra, e o problema da Serra da Arrábida é exatamente este, é que temos uma vegetação muito densa, temos pequenas clareiras, aqui é um grande povoado que pelos materiais de superfície deverá apanhar esta área toda que estão aqui a ver, e que deverá Neolítico inicial, por aí, Neolítico médio, não passará disso porque não temos elementos que nos permitam dizer que é um sítio já de calcolítico, mas conseguimos vê-lo aqui numa área que atualmente continua a ser agricultada e tem uma pequena lavoura. De resto, toda esta área daqui é completamente densa de vegetação, tipicamente, e é parque natural protegido, e que nós não conseguimos visualizar nada. Depois, mais junto ao mar, temos o problema das arribas, que ali, em alguns casos, são bastante íngremes, os calcários, e a procura de cuevas, de abrigos, às vezes é também extremamente difícil, sendo que a progressão, muitas das vezes, é dificultada pela vegetação, e somos normalmente acompanhados, em alguns casos, pelas equipas de espeleólogos, que nos têm ajudado muito nesta tarefa de avançar nesta área tão difícil. Bem, em termos de grutas, de cuevas, o que é que nós temos? Temos algumas bastante grandes, com entradas mais ou menos acessíveis, fáceis, e temos outras, como vocês podem ver aqui nesta imagem, que são mesmo pequenos buracos por onde entramos, se bem que depois, na realidade, a maior parte das que têm ocupação, enterramentos pré-históricos, são salas bastante superficiais, portanto não temos que fazer descidas muito íngremes. Neste conjunto todo, o que nós estamos agora, começámos a intervencionar há 2, 3 anos atrás, é literalmente um pequeno buraco, porque vocês estão a ver, isto é a vegetação, não se via nada, foi identificada pelos espeleólogos, e abriram um pequeno buraco por onde nós entramos, escorregamos, tentamos chegar lá abaixo, e o espaço de dentro é muito pequeno. Este é um projeto que estamos a desenvolver também com o Pablo Arias e com a Mariana Diniz, sobretudo porque eles têm outras metodologias e temos também colaborado a esse nível. Ainda no litoral e um pouco mais abaixo, também nos últimos anos, e com o Pablo e com a Mariana e com o Henrique, temos feito prospeções, participado em prospeções na área do Sado. E neste caso um projeto muito virado para as questões do Mesolítico, da neolitização, mas que, digamos que nós, enquanto prospectores, a equipa da prospeção, sou eu, o Henrique, e depois já tivemos o prazer também de ter o Rairo por lá, achamos que, na realidade, quem anda no campo não deve registar apenas aquilo dentro do projeto, da cronologia do projeto que estamos a desenvolver. E aquilo que nós temos feito é, ao andar no campo, registamos não só os sítios da pré-história, de neolíticos, mesolíticos, mas temos registado sítios de cronologia romana e posterior, inclusivamente já apresentámos, vamos tentando apresentar esses dados também e publicar para que não se perca essa informação. Nesta área, mais uma vez, o que nós temos é uma área de estuário, o estuário do Sado. O que vocês estão aqui a ver ao fundo é a Arrábida na área de Setúbal, portanto é um ambiente de estuário que apanha ali a comporta, que é muito bom para os arqueólogos, sobretudo por causa de uns bichinhos chamados mosquitos, que são terríveis no arroz. Os sítios, alguns deles estão em pequenas dunas, pequenas plataformas diretamente sobre a várzea, sobre o rio, que vocês veem aqui por trás. Neste caso, infelizmente, é um dos sítios
que não foi identificado por nós, foi identificado pelo Carlos Tavares da Silva e pela Joaquina Soares, que há uns anos atrás, e que está a ser destruído, neste caso, como podem ver aqui nas fotografias, estão os níveis todos a aparecer, e está a ser destruído por motas, por ação dos jovens que vão para lá fazer com motoquatros, com todo o terreno, e que fazem basicamente aqui uma pequena rotunda, e ao fazerem o movimento de voltarem para trás, estão a destruir completamente o sítio arqueológico. Ainda no Vale do Rio, do Sado, o que nós temos são, vai havendo uma mudança de paisagem gradual, mantendo um pouco as areias, mas, digamos, sempre com esta grande tónica dos sítios estarem muito ligados aos rios ou às principais ribeiras. Portanto, temos aqui, estamos a ver aqui um sítio que está implantado, neolítico, diretamente também sobre a linha d'água. Bem, o interior é ligeiramente diferente. Digamos que a minha área central, o meu bloco, é e tem sido sempre o Concelho de Mora, que é o que vocês têm aqui. Digamos que o meu foco de estudo, a maior concentração de trabalhos que tenho realizado tem sido neste concelho, neste ayuntamento. Também devo dizer que, claro que nos últimos anos, aqui como em Portugal, temos tido os problemas dos financiamentos. Nós temos, sobretudo no Alentejo, com a maior parte dos ayuntamentos, digamos que a felicidade de eles nos estarem a apoiar os nossos trabalhos de investigação. Portanto, digamos que temos um compromisso de nós fazermos as intervenções, mas também com o objetivo para nós de investigação, para eles de, eventualmente, de valorização e de recolherem, digamos, história do seu próprio concelho. Mas eu, nos últimos 20 anos em Mora, todos os anos, tenho trabalhado todos os anos e sempre com o total apoio e financiamento do ayuntamento. Aqui, claro que é uma paisagem, para mim é particularmente agradável, porque gosto imenso dos afloramentos, e aquilo que nós temos vindo a verificar, digamos que isto começou, o Manuel Calado, a identificar sítios do Neolítico Antigo na área de Évora, em torno de grandes afloramentos, isso do Neolítico Antigo mesmo, em alguns casos temos a presença de cardeal, muita cerâmica decorada. Um dos sítios da Valada do Mato, que foi intervencionado pela Mariana Diniz na sua tese de doutoramento, é um desses sítios. Portanto, são sítios que se estruturam em torno de grandes afloramentos de granito. Alguns deles têm assim umas formas sugestivas, conseguimos quase imaginar caras de pessoas ou de animais. Uns parecem ter uma dimensão relativamente grande, outros parecem ser pequenos núcleos, se calhar coisas mais de ocupação sazonal. O grande problema é que, para a maior parte destes sítios, e temos centenas de sítios destes identificados, porque se começou na área de Évora neste momento, com os trabalhos do Jorge Oliveira também no Norte Alentejano, e nos últimos que eu também tenho feito um pouco já na linha intermédia no Concelho de Monforte, continuamos a encontrar o mesmo padrão, ou seja, este padrão da ocupação mais antiga do Neolítico junto aos grandes afloramentos é uma coisa que apanha todo o território. Infelizmente, a maior parte deles temos dados de superfície, temos recolhas de prospecção, poucos são os sítios intervencionados, mas aqueles que foram já minimamente escavados ou com algumas sondagens têm demonstrado estruturas, silos, fornos, como é o caso do Jorge Oliveira, que encontrou num povoado deste género na Codelaria de Alter do Chão, o que a Mariana escavou também encontrou, no Patalim também, alguns agora na área também do Alqueva vão sendo, digamos, na rede secundária, que vão sendo pontualmente intervencionados. Portanto, muitos deles estão a dar o mesmo padrão, que é restos de estruturas, silos, de fornos, como o Vítor Gonçalves também nos Xarés 12 também encontrou. Portanto, há de facto algumas coisas conservadas. Como digo, apenas, se calhar, é necessário fazer mais intervenções neste tipo de sítios para termos mais informação. Aqui são outros sítios, todos eles estes na área de Évora,
também, como estão a ver, os afloramentos, a vegetação é bastante densa, mas em torno dos afloramentos, nestas pequenas clareiras, temos sempre muitos materiais. Neste caso é outro sítio também neolítico antigo, já um pouco mais acima, no concelho de Marvão, que fica entre Évora e Porto Alegre, e reparem, mais uma vez, estamos perante estes grandes afloramentos com feitios bastante interessantes. Noutros casos, o que nós temos são não afloramentos tão expressivos, mas áreas, como é o caso deste, que é um grande sítio que fica no limite do concelho de Mora com Arraiolos, onde há uma grande área aplanada, rodeada de afloramentos, e em toda esta área aqui aparecem materiais de neolítico antigo, com muita cerâmica decorada em sílex. Por último, trago-vos aqui uma vista panorâmica junto a Mora, onde nós intervencionámos 2 sítios que estão agora em vias de publicação, que é a Barroca e a Chaminé, sendo que a Barroca tem um hipotético problema, porque estamos em Areias, fizemos várias sondagens, e tem um hipotético problema de ter materiais de transição mesolítica, uma indústria lítica muito pequenina, com muitos geométricos, e associada a essa grande quantidade não temos aquilo que, por exemplo, a Nandiniz tem na Valada do Mate, que é o mesmo tipo de indústria associado a uma grande quantidade de cerâmica decorada. E aqui temos o mesmo tipo de indústria associado a cerâmica completamente lisa, ou às vezes só assim com um pequeno sulco abaixo do bordo e mais nada. A indústria é igual, a cerâmica é completamente diferente. Bem, depois de vos mostrar um pouco aquilo por onde tenho percorrido nos últimos anos, vou agora falar um pouco dos problemas da divulgação dos sítios arqueológicos. E começando outra vez pela área do litoral, a Lapa do Fumo é um sítio emblemático, teve-se escavações muito importantes, nós não intervencionámos, trago-vos aqui apenas como exemplo. O que se fez para tentar proteger, à medida que o sítio foi sendo conhecido, foi muito espoliado, e foi muito espoliado por causa também da ocupação medieval, que tinha muitas moedas, um conjunto muito grande de moedas, e portanto foi completamente espoliado o sítio, não só na parte dos contextos arqueológicos, como na destruição da própria cueva, partiram as estalactites e as estalagmites, como vocês podem ver aqui, estão todas completamente partidas. Numa tentativa de, digamos que recuperar ou não permitir a entrada, foi construído este pequeno, digamos, entrada em cimento, pequena para também não chocar muito na vegetação, onde foi colocada uma porta, que tem uma chave, mas devo dizer que talvez de 2 em 2 anos a porta é destruída e tem que se tornar outra vez a colocar uma porta, porque a questão é se vamos fechar ou se vamos deixar aberto. Se deixamos aberto, temos aqui um exemplo do que é que pode acontecer, mas quando fechamos, quando cerramos, o problema é que as pessoas pensam que se nós estamos a fechar é porque há algo lá dentro muito importante. E então vamos ver o que é que eles estão a tentar esconder. Eu acho que este é um grande problema de difícil conciliação. A Lapa do Bugio, exatamente a mesma coisa, é um sítio importante, foi escavado pelo João Luís Cardoso, e o que vocês estão aqui a ver, fizeram exatamente o mesmo tipo de estrutura, uma pequena casa, muito discreta, com a porta, como estão a ver, a porta não existe, não é? Foi toda arrebentada. Quando nós vamos lá, encontramos restos de garrafas de cerveja, por aí espalhados. Normalmente fazemos um pouco uma ação de limpeza, e é um sítio, neste caso não destruíram as formações naturais, porque a cueva não as tem, é uma coisa muito simples, mas tem vindo a destruir ainda um pouco os contextos arqueológicos que não tinham sido todos escavados. Outro exemplo, este
mais paradigmático, que é a Gruta de Santa Margarida, que fica já no concelho de Setúbal, que tem um bom acesso, como vocês podem ver, sobre o mar, tem umas escadas de entrada, porque a gruta de facto é muito grande e é muito bonita. Esta parte dá diretamente para o mar, temos acesso direto ao mar, mas quando nós entramos lá dentro, o que nós vemos é que temos uma arte que vem até ao período contemporâneo e, portanto, digamos que conseguimos encontrar lá escritos, por exemplo, pelo menos desde o período moderno, creio que já encontrei a partir de 1600 e qualquer coisa, sendo que este é de 1882. É uma cueva bastante grande, tem inclusivamente uma pequena ermida lá dentro, que está toda pintada, assim com estes coisas muito bonitos. Pronto, temos que pensar que a arte rupestre pode ser desde a pré-história até ao período contemporâneo. E pronto. E neste caso é o que nós temos, porque todas as paredes estão com desenhos os mais diversificados, mas não tem nenhum tipo de restrição, é uma gruta que é conhecida por todas as pessoas, tem um bom acesso, na parte superior, junto à carretera, tem inclusivamente um parque de estacionamento e, portanto, digamos que é um local público e que está neste estado. Ao lado, cerca desta gruta, temos, por exemplo, um sítio romano que está musealizado, não tem qualquer tipo de vedação, está completamente aberto ao público e, tirando o facto de deixarem ficar lixos, restos de garrafas, de água, de cerveja, não tem tido vandalização. Portanto, é um sítio que é conhecido, fica ao pé de uma praia, inclusivamente, e, digamos, que é um bom exemplo de, não tendo nenhuma restrição ao público, está bem conservado e sem problemas nenhuns de destruição. Também, digamos que as estruturas, neste caso, são mais difíceis de destruir, não têm coisas pequenas, mais frágeis que se pudessem partir. São agora aos trabalhos que eu tenho feito e, sobretudo neste caso, no Alentejo, porque digamos que aquela gruta que está a ser intervencionada não tem permitido muito. Aquilo que nós temos feito, que eu tenho feito, às vezes sozinha, outras vezes em projetos conjuntos, é um pouco ir ao encontro daquilo que me interessa a mim enquanto investigadora e aquilo que interessa ao Ayuntamento em termos de valorização do seu património. Neste caso, o Menhir do Sete é um sítio que é conhecido, que faz parte de um roteiro megalítico do Ayuntamento de Monforte, e a grande dúvida que nós tínhamos é se, e ele está classificado como menhir, se de facto era um menhir ou se era algo natural. E fizemos uma pequena intervenção também para reabilitar o espaço, que estava muito degradado, e verificar bem se isto era um monólito artificial ou era natural. E chegámos à conclusão que é um afloramento. De facto, há aqui uma plataforma onde o Jorge Oliveira e a Clara Oliveira, há uns anos, identificaram materiais pré-históricos, mas na realidade aqui junto ao afloramento não há de todo, mas claro que para a população, para o Ayuntamento, isto será sempre um menhir. Portanto, nós já dissemos, não, isto é natural, mas para eles não, está classificado e faz parte do roteiro, e está cerca da carretera e, portanto, se vai quedar como menhir. Não há problema. Esta anta também é uma anta que faz parte do mesmo roteiro, que é a anta do Velho, também no mesmo concelho, e foi uma anta que também, um dolmen que teve muitos problemas, foi muito espoliado, sobretudo na parte da câmara. O corredor não se percebia muito bem e nós fizemos, digamos que uma limpeza da parte da câmara, tentámos estabilizar todo o monumento e fizemos uma intervenção na zona do corredor, verificámos que duas das tampas estavam caídas no fundo, portanto, quando espoliaram, as tampas estavam lá dentro, retirámos e no final dos trabalhos o que nós fizemos foi cobrir tudo e tornar a pôr as tampas, portanto, tornando o monumento mais agradável também para quem visita, porque também faz parte desse roteiro.
Neste caso, a Anta da Moita, o dolmen, é exatamente o mesmo problema, neste caso no concelho de Mora, e o que nós fizemos, este era o aspecto dele aqui há uns anos atrás, que era utilizado pelos agricultores para deitar tudo quanto era lixo, os restos dos arames, dos plásticos, dos adubos que punham de coisa, portanto, dos frascos de vidro, das vacinas dos animais, isto tudo estava lá dentro. Portanto, e como é um sítio que fica perto do fluviário, portanto um sítio que eles agora querem muito divulgar, o que nós fizemos foi limpar tudo, recuperar, não fizemos nenhuma intervenção neste caso, porque o monumento tinha sido escavado pela Irisalva Moita também há cerca de 50 anos e portanto não se justificava. No caso do menhir do Cabeço da Areia, não, foi um menhir que também foi identificado há poucos anos, no âmbito de um projeto de prospecção, que estava completamente tombado, e aquilo que nós fizemos foi fazer uma intervenção, recolher informação científica e tornar a repor, colocar o menhir no seu sítio, de maneira que também possa ser visitado agora pelo público. A Mamoa do Monte dos Condes, a mesma coisa, neste caso era um monumento que estava relativamente bem conservado e que também era de interesse do Ayuntamento, porque fica também cerca da carretera, que se pudesse vir a perceber e ter mais informação, porque passa mesmo aqui ao lado da carretera. E, portanto, o que nós fizemos foi recuperar a informação, neste caso tínhamos alguma informação bem conservada e depois no final deixá-lo um pouco mais à vista do que estava inicialmente. Os menhirs do Alto da Cruz são outro processo semelhante. Na realidade, durante muitos anos e no âmbito dos trabalhos que eu andei a fazer da minha tese de doutoramento, que andei à procura dos sítios do Manel Heleno, identifiquei este primeiro menhir e coincidência das coincidências, porque nós passamos aqui e não passamos ali. E, portanto, encontrei este e passados 7 anos encontramos estes que estão a 300 metros de distância um do outro. Portanto, passei por aqui, que aqui tem uma carreteirazita, um caminho, e não passei por ali. E, portanto, este estava identificado e estes não. E é um sítio muito interessante porque não é um recinto megalítico. Os menhirs estão em cruz, orientados exatamente norte, sul, este, oeste, 2, 2, 2, 2, 2. A potência estratigráfica é muito pequena, a Terra tem muito pouco e é um sítio que foi muito lavrado, portanto, aqueles que nós tivemos a certeza absoluta do alvéolo, nós tornámos a reposicioná-los. Naqueles que tinha uma pedra de um lado, uma pedrita do outro, e que não era muito evidente, nós acabámos por optar por deixar 2 dos menhirs tombados. São menhirs que têm decoração, mas sobretudo muito com covinhas e têm uns riscos que estamos neste momento a tentar estudar também com a Primitiva Bueno. E o outro menhir, aquele inicial, é este que aqui está, também já colocado no sítio. Este sim tinha um excelente alvéolo. Pronto, eu tenho que confessar que quando comecei a escavar, eu tenho um problema com os romanos, como toda a gente sabe. Não gosto dos romanos, assumo que não gosto muito dos romanos, porque os romanos estão sempre em todos os sítios que eu quero ir escavar. E então, a primeira picartada que eu dei no terreno, neste menhir, saiu uma moeda romana. E na segunda picartada saiu uma segunda moeda romana. Pronto. Foi mal. Eu sei que você gosta muito dos romanos, mas pronto. O recinto megalítico das Fontainhas, este também é um dos sítios que está agora musealizado, dentro do roteiro que a Câmara de Mora vai construir. Foi escavado em 2005, na altura tínhamos colocado todos os menhires já
de volta, porque tinham os alvéolos muito bem conservados, faltava-nos o menhir central, porque de facto era muito pesado e tivemos que esperar, porque não sei como funcionam aqui os ayuntamentos, mas em Portugal eles têm umas congregações, umas ligações e algum tipo de equipamento, de máquinas, não pertence a um, mas pertence a vários. E neste caso, estas grandes máquinas vão mudando de sítio à medida que os ayuntamentos precisam de estão com grandes obras e, portanto, nós tivemos que esperar 2 anos para que esta máquina, de facto muito grande, pudesse chegar ao concelho e fazermos este trabalho de restauro. Posto isto, não financiamentos, não tanto pelos permissos dos proprietários, porque nesse caso até vamos tendo, digamos que uma boa abertura por parte dos proprietários, o que já não acontece quando passamos às fases seguintes, ou seja, uma coisa é de dizerem o arqueólogo sim quer vir cá escavar um dolmen, um povoado, um menhir, não há problema, mas quando passamos à fase seguinte e lhes dizemos sim, mas isto é interessante, devia de ser aberto ao público para as pessoas visitarem, e aí começam os problemas, porque a maior parte dos proprietários não permite a entrada nas suas quintas, nas suas fincas, não permite. E eu percebo também um pouco a perspectiva deles, porque, sobretudo no Alentejo, nós temos a maior parte com gado, com vacas, com bois, com ovelhas. E as pessoas entram, abrem a portada e se marcham e deixam-na aberta. E eles dizem, claro, com razão, se um animal sair para a carretera e houver um acidente, o culpado sou eu. E, portanto, eu não vou correr esse risco. Não vou assumir esse risco. E, portanto, logo aí começamos a ter alguns problemas. Portanto, ou os sítios estão mesmo junto à estrada e conseguimos que seja possível essa valorização e essa divulgação, ou então, se estão muito para o interior, de facto, na maior parte dos casos temos tido problemas e acho que o grande problema, digamos, o expoente máximo dos problemas que nós temos nesta relação é a Antagrande do Zambujeiro. A Grande do Zambujeiro, que se calhar a maior parte de vocês conhecem e que eu acho que um dia destes vai cair completamente, porque está em terrenos particulares, cerca dos terrenos da Universidade de Évora, e aquilo que nós temos vindo a tentar fazer é uma permuta de terrenos, uma parte a Universidade cedia uma parte em troca do terreno, do mesmo tipo de terreno que tem a ANTA. Digamos que há uns anos atrás eu até achei que isto ia correr bem, só que infelizmente o proprietário, o senhor mais idoso, faleceu de repente, de coração, bem, 4 ou 5 meses antes de firmar o contrato, e agora os herdeiros não querem. E não querem porque não querem terreno rural, querem terreno urbano. E a Universidade diz que não. Então vocês têm um terreno que não podem fazer nada dele. É um monumento nacional, aquele hectare, vocês não podem fazer nada. Nós propomos dar-vos o mesmo quantidade de terreno, em terreno de agricultura. Agora, terreno urbano, não. Porque eles sabem que a Universidade, ali no polo da Mitra, tem muitos terrenos e parte do terreno é terreno urbano. Portanto, e este entrave à valorização e à recuperação dos monumentos e depois à sua divulgação e turismo, de facto, estas 3 rodas podem não correr muito bem. Temos que, nos compete a nós, se calhar arqueólogos, tentar, e é isso que eu tenho tentado fazer, que é ser advogada dos 2 lados, que é tentar sensibilizar os proprietários para a importância e a valorização dos sítios que eles têm, não é? Porque na prática, e aquilo que eu muitas das vezes lhes digo é, quer dizer, este sítio, este dolmen tem 5.000 anos. Quantos donos, quantos proprietários já não tiveram aqui? Portanto, isto não, porque eu acho que, sobretudo aquilo que eu vejo em Portugal,
nestes últimos 20 anos é um aumentar da noção de posse, parecem os ninhos com é meu, que é, não, isto é meu, o dolmen é meu, eu faço o que quero. Eu digo, não, vocês não fazem o que querem, tem 5.000 anos, daqui a 5.000 anos, vocês todos morreram, eu morri, e eles vão continuar aqui as pedras, portanto, vocês estão a passar por aqui, não é vosso. Veio de muito de trás, esta sensação, mas é uma coisa que não sei se com vocês se passa o mesmo, mas em Portugal, sobretudo agora nos últimos 20 anos, não com os proprietários tradicionais, aqueles proprietários que a terra, a finca, a herdade tem passado de pais para filhos, não com esses, mas sobretudo com os novos proprietários. As pessoas que vêm de fora e que compram e que não têm ligação nenhuma àquela terra, àquele território. Esses são, de facto, os mais problemáticos. Digamos que eu estou a tentar fazer o meu papel de tentar que as pessoas percebam o valor das coisas que têm e que não as destruam e que se entre numa de possibilitar a divulgação e o turismo, tendo em conta também os receios dos proprietários, naturalmente, com estes problemas práticos de terem gado e, e poderem ter problemas. Portanto, é assim uma roda, temos que fazer com que todas girem no interesse de todos. Espero que não tenha falado muito rápido. Deixa-me só terminar, esqueci que tinha uma última apresentação. Digamos, o resultado destes 20 anos de trabalho de Mora, que eu tenho realizado em Mora, estão neste momento nesta fase, que é o futuro museu do megalitismo do Alentejo, um museu que está a ser construído de raiz, uma obra bastante dispendiosa, tem ali a maquete daquele lado, de cerca de 2,5 milhões de euros. E se tudo correr bem, em novembro deste ano, eu enviarei um convite para a inauguração para todos vocês. Obrigado.